Bora entender o que aconteceu nessa última semana do BBB? Vem comigo que eu vou explicar todas as divisões de grupo, como que se deram as dinâmicas e o que cada participante apresentou nessa semana. Fica aqui comigo. Bom, gente, vamos entender então o que aconteceu nessa semana. Todas as dinâmicas, os grupos que já estão formados. E tem uma dupla aí que a galera não tá se ligando, que eu vou trazer aqui para vocês ficarem de olho junto comigo, porque tá meio flutuante, meio perdida aí. Vamos entender primeiro a prova do líder, que foi na quinta-feira. Aline e Vinícius ganharam e de cara eles já tiveram, logo depois que eles escolheram o VIP, eles tiveram que escolher quem que eles já queriam jogar direto no paredão. Eles escolheram a dupla formada pelo Palhacito, Ed e por Raíssa. Eles já ficaram, então, direto. Só que não parou por aí, não. Eles acharam que já tinha sido a indicação, assim, de supetão. Só que quando foi na sexta-feira à noite, antes da festa, eles tiveram que escolher mais 3 duplas para fazer parte da mira. Isso, as duplas que estariam aí na mira e que eles dariam, sim, um segundo voto. Eles tiveram direito, então, de fazerem 2 indicações para esse paredão. Escolheram para as duplas, então, Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma, e a dupla dos irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro. Dessa forma, então, com os 3 na mira dela, eles foram, então, para a festa. A festa não teve nada demais, gente. Nada. Pula a festa. Já vamos pular para sábado, então, onde teve a prova do anjo. Na prova do anjo, quem venceu foi Gabriel e Mike, a dupla de amigos. Eles venceram e escolheram para o castigo do monstro, nada mais nada menos do que Diego e Daniela Hipólito, a dupla de irmãos. Bom, essa dupla aí, eles acabaram se fantasiando de quarto branco, e ele de quarto branco e ela de botão. Então ficaram aí até domingo, teve várias situações dela ali, cenas dela de botão ali chorando, reclamando da vida. Depois a gente vai falar sobre isso, quando eu for falar lá das dinâmicas aí das duplas, o que aconteceu com as duplas. Mas presta atenção nisso. Agora eu quero trazer para vocês como que se deu a votação do domingo, para a gente entender como que já está funcionando essa dinâmica, essas formações de grupos, e vocês buscarem aqui comigo, tentarem entender que tem uma dupla aí, muito importante, que está bem soltinha aí, que a gente vai ver onde que ela vai se encaixar. Então, para isso, vocês vão compreender essa questão da divisão bem na hora da votação. Quando começou a votação, o Tadeu já pediu, então, para Aline e Vinícius escolherem a segunda dupla que eles iriam colocar direto no paredão, sem direito a fazer a prova bate e volta. Eles escolheram, então, o casal Arleane e Marcelo. Aí nós tivemos o anjo, a imunidade do anjo. Os amigos Gabriel e Mike escolheram os gêmeos, os João. Então imunizaram e com isso, nessa semana, estavam imunes do paredão a dupla Joselma e Guilherme, que participaram da dinâmica lá da Ana Maria e já entraram com a imunidade da semana. As amigas Renata e Eva, que também tinham participado daquela primeira prova de resistência e ganharam a imunidade. E a dupla de gêmeos João, que foram imunizados pela dupla de anjo Gabriel e Mike. O restante estava todo mundo liberado para ser votado. Aí começaram as votações. Vamos entender comigo? O quarto fantástico, composto por Ed e Raíssa, Diogo e a mãe Vilma, e Arleane e Marcelo, as três duplas votaram em Vitória e Matheus. No quarto Nordeste, nós temos Vitória e Matheus, Camila e Tamires e Graciane e Giovana. As 3 duplas escolheram votar em Diogo e Vilma. Sim, a dupla de filho e mãe. Eu considero que também faz parte desse grupo, para vocês entenderem, a dupla que estava lá de líder, Aline e Vinícius, que eles conversam muito, eles trocam muito. Então, ao meu ver, na minha visão até agora, acredito que Aline e Vinícius também fazem parte desse quarto Nordeste. Fica aí flutuante
né, que tá aí perdidinho, que tá meio que não tá nem de um lado nem do outro, nem do bem nem do mal, como costumam falar, e de antemão eu já falo que eu acho meio ridículo isso. Então, todo mundo tem um pouquinho do bem, um pouquinho do mal, então, assim, determinar quem é o grupo do bem e o grupo do mal, eu acho que esse é o grande erro aí pra gente não ficar completamente ali, ó, bitolado e esquecer como que funciona a dinâmica do jogo, não é mesmo? Então, vamos lá que tem aí um terceiro grupo que agora vocês vão entender. Vamos então com um empate de 3 votos em Vitória e Matheus e 3 votos em Diogo e a sua mãe Vilma. Só que também houve outra dupla com 3 votos. Sim, Daniele e Diego também levaram 3 votos. E de onde vieram esses votos, Fernanda? De que grupo? Foi formado da seguinte forma: Gabriel e Mike, João Gabriel e João Pedro e Renata e Eva. As 3 duplas votaram então nos irmãos Hipólitos. E com isso houve esse trio de empates aí, né? 3 empates, onde novamente Aline e Vinícius tiveram que definir quem que eles queriam que fosse pro paredão. Eles argumentaram que não dava para votar na Vitória e no Matheus, porque se davam muito bem. Eles também gostavam muito do Diego e da Daniela, se davam bem, tinham troca. Então acabaram mandando para o paredão Diogo e a sua mãe Vilma. Sim. Só que daí eles tiveram direito ao contragolpe. Quem que eles escolheram? Vitória e Matheus, que era o voto que eles tinham dado lá no confessionário, foram coerentes, ok. Com isso, eles foram participar do bate-volta. Somente Vitória e Matheus e Diogo com a sua mãe Vilma. Diogo e sua mãe Vilma, péssimos de raciocínio, de entender ali a lógica, de fazerem um combinado, não conseguiram ir para frente. Vitória e Matheus descobriram ali a lógica de como que funcionava, foi uma prova patrocinada pela Faculdade Estácio, e acabaram vencendo então o bate-volta e se livrando do paredão. O paredão então estava composto de Ed e Raíssa, primeira indicação do casal de líder. Arleane e Marcelo, segunda indicação do casal de líder. E Diogo e Dona Vilma. Sim. Dessa forma, foram para o paredão. Terça-feira, quem saiu? Arleane e Marcelo. Sim, foi a dupla que foi eliminada ontem, na terça-feira, com 55,95% dos votos. Em segundo lugar ficou Diogo e Dona Vilma com 36%. E em terceiro lugar, Edilberto e Raíssa com 8,05%. Bem, né, quase não participaram desse paredão, então, a dupla do Palhacito e da sua filha Raíssa. Comemoraram muito, tá? Eu achei a comemoração do Diogo bem forçada. Tem o pessoal aqui fora falando que eles fizeram aí um trabalho com a mesma coach do Arthur Aguiar. Por coincidência ou não, tem um jornalista, tá? Que eu vou colocar aqui, mas coincidência ou não, o Arthur sempre se vestia de branco em paredões, né? Que ele foi para vários. E acabou que ontem Diogo e sua mãe também estavam lá vestidinhos de branco. Não sei se isso tem alguma coisa que influencia, enfim. Foi o que a coach mandou lá eles fazerem, eles estavam lá. Quando voltaram do paredão, eu achei o Diogo bem forçado, gente, me desculpem, mas eu achei uma forçação de barra, todo o agradecimento dele, a meditação, parecia que ele estava flutuando no gramado, uma coisa assim irritante. E a dupla de palhaço e filha fizeram um clássico arrancar do sapato, microfone e pular na piscina. Acabou até sobrando lá pro Diogo que estava fazendo o VT dele, respingou água nele, VT terrível. Mas ok, faz parte. Então o jogo agora recomeça essa semana e vamos ver o que vai acontecer. Só que daí eu quero chamar a atenção de vocês. Ficou faltando a votação aí de uma dupla. Uma dupla que jogou um voto aí perdido, que não foi nenhum dos 3 que empataram. Qual seria essa dupla? Vamos pensar aqui comigo? Quem ficou faltando foi a dona Joselma e o Guilherme. Sim, a sogra e o genro. Eles votaram na Graciane e na Giovana. Voto jogado fora.
Hoje eu já pude ver na internet que depois da eliminação teve uma conversa já da Daniele, que está começando a querer jogar, começando a aparecer aí, e ela foi conversar com a dupla de amigos Gabriel e Mike sobre a possibilidade de alianças, de se fortalecerem. Lembrando que Gabriel e Mike votaram no Diego, né? Aí, só para vocês entenderem, como assim? Eles foram chamar a dupla que votaram neles? Sim, gente, só que se deu dessa forma porque acabou que o Diego foi conversar com o Gabriel, falou que se dava muito bem com os japoneses. Enfim, ao que tudo indica, foi levantada lá uma bandeira e tá tudo ok. Tanto é que a Daniele foi lá conversar com a dupla de amigos para formar aí uma aliança, né? E também foram conversar com os gêmeos, com a dupla de João, né? E só que esqueceram, gente. E Dona Joselma e Guilherme, até agora eu não vi nenhum recorte, pode ser que tenham conversado. Mas me chamou a atenção que eles estão lá, né, assim, pela beiradinha ali do jogo, e jogaram voto na Graciane e na Giovana, e é um voto muito definitivo. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho aí nessa dupla, como que vai ser a movimentação da Dona Joselma e do Guilherme. Para onde que eles vão pender? Eles vão ficar o tempo todo jogando sozinhos? Será que alguém vai conseguir trazer essa dupla? Eu não sei, gente. Bom, de antemão vamos lembrar aí que eles votaram na Graciane e na Giovana, com a desculpa de que a Graciane não estava muito afastada deles, ficava muito fazendo academia e que eles não tinham muita troca. Será que isso dá a entender de que eles não vão pender para o quarto Nordeste? Será que esse grupo flutuante vai conseguir trazer eles? Ou será que o quarto fantástico, que está aí desfalcado somente com duas duplas, porque ontem com a saída, né, da dupla Arleane e Marcelo, o Ed, a Raíssa e o Diogo e a Dona Vilma praticamente ficaram aí somente os dois nesse grupo do Fantástico. Então eu não sei, gente, vamos tentar entender, porque eles achavam que estavam fechados com os gêmeos, com o Mike, com o Gabriel, e no final das contas, né, não deu muito certo. Então vamos ver aí como é que vai funcionar essa dinâmica na próxima votação, já na próxima prova do líder, para ver a questão dos VIPs, quem que vai ser escolhido. Então vamos aguardar, não é mesmo? E agora, para fechar toda essa questão da dinâmica do jogo propriamente dito mesmo, das regras, das formações, vocês lembram que o ano passado tinha o modo Stone? Aquele bota para girar, que daí a dupla não, a pessoa, né, que era eliminada, ela tinha que girar uma roleta lá e determinava se o prêmio ia subir ou se não subia nada, enfim, e daí eles viam dentro da casa o prêmio aumentando. Esse ano vai ser diferente. A premiação ontem foi bem explicada pelo Tadeu, que vai ser já iniciada por 2,5 milhões de reais. Sim, já tá lá, certo, 2,5 milhões. Só que, como que esse prêmio pode chegar a 3 milhões? Toda semana, as duplas que forem indicadas, ou as 3 pessoas, porque as duplas não vão ficar para sempre, não é mesmo? Essas duplas, elas têm que indicar alguém que elas vão querer que participe de uma dinâmica no dia seguinte. Dessa forma, o Ed e a Raíssa escolheram os irmãos gêmeos, Arleane e Marcelo, não sei porquê, escolheram Graciane e Giovana, e a outra dupla, do Diogo e da Dona Vilma, escolheram Renata e Eva, as bailarinas, ok? Só que, como que funciona, gente? Somente a dupla que foi escolhida pelo casal que realmente sai do programa, no caso Arleane e Marcelo, que iria participar dessa dinâmica no dia seguinte. A dupla escolhida por eles foi Graciane e Giovana. Hoje elas foram chamadas no confessionário e elas tiveram que tomar a decisão. Ou elas ficariam 15 mil reais para cada uma, ou elas optariam por deixar os 30 mil acumulados lá no prêmio dos 2 milhões. Só que, se elas escolhessem pegar os 15 mil cada uma, e isso daria uma boa movimentação, né? Porque lembrando que no Big Brother, diferente da Fazenda, não existe pagamento de cachê. Supostamente, nem os VIPs lá ganham cachê. Nem pipoca, nem VIP. Então, qualquer dinheiro que entra é dinheiro, né, gente? Então, a gente espera que eles joguem pegando dinheiro para si e dando
a consequência que for determinada pela produção naquela semana para o grupo que ficar na casa, sem o dinheiro e com a consequência. Essa semana a consequência seria, se elas tivessem escolhido os 15 mil para elas, cada uma, elas teriam que escolher 4 duplas para ficarem acorrentadas, amarradas juntas, né? Teria que ficar ali as 4 duplas andando juntas pela casa, até que a produção determinasse quando teria acabado. Igual prova, igual mais ou menos o monstro. Só que, gente, Graciane e Giovana são muito boas, muito fofas, muito coração fofinho, né? O que elas escolheram? Que não, que elas iam colocar no acumulado. E não é isso que a gente quer, né, gente? O meu medo de flopar completamente essa dinâmica é se eles fizerem um combinado lá entre eles mesmo, de que ninguém vai puxar para si o dinheiro e que todo mundo vai ser camarada e vai deixar acumular o prêmio para chegar nos 3 milhões para quem vencer. Eu acho isso bem perigoso, eu espero que eles não façam esse combinado, senão a gente nunca vai ter a consequência de quem quiser ficar com o dinheiro e ver o que iria acontecer com a casa, né? Vai só estar acumulando lá na poupança e essa dinâmica aí vai ser por água abaixo. Tenho esse receio? Tenho, porque já aconteceu hoje. Então, Graciane e Giovana não quiseram dinheiro e deram os 30 mil para o acumulado. Então, e com isso a gente encerra toda a parte de dinâmica, de prova do líder, anjo, votação. Tudo isso foi o que aconteceu nessa primeira semana para você ficar por dentro e entender como que se deu aí os paredões e a primeira dupla eliminada. Agora eu quero trazer para vocês o que eu tô achando aí de cada dupla, né? Vocês lembram, quem assistiu o primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui no final desse, para se você ainda não assistiu, ir lá ver a minha percepção a respeito de todos os participantes, os primeiros dias. Eu gravei na quarta-feira passada, tá? Já tem aqui no canal. Mas eu falei, eu deixei claro, eu cantei a bola de quem não iria ganhar esse BBB de jeito nenhum, seria o marido da Arleane, o senhor Marcelo. Nem imaginava que ele ia sair tão rápido assim, né? Na primeira semana o casal já foi eliminado. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês o que eu continuo achando aí de cada dupla, tá? Bom, a dupla Renata e Eva, as bailarinas, continuo achando plantas totais, continuo sem entender o que elas estão fazendo lá dentro. O que eu assisti, o que eu vi na internet, no pay-per-view, na edição, achei péssima a participação, tô achando péssima a participação delas e não tô entendendo o fundamento dessas duas amigas até agora lá dentro. Gabriel e Mike. Bom, o que a gente pode trazer dessa dupla de amigo? O Gabriel teve uma treta com o Diego, tá? Que acabou que o pessoal começou até a especular que talvez o Diego lá dentro da casa, no dia do almoço do anjo, reconheceu o primo do Gabriel, que faz natação, né, que é nadador. E daí ele deu um estalo nele e ele falou que ele acha que ele entende o porquê da birra da dupla com ele, que é coisa externa, fora do jogo. Então, houve uma conversa lá entre eles, o Diego acabou se entendendo, vamos ver, vamos ficar de olho aí se vai continuar essa rusga com o Diego ou não. O Mike, gente, é o romance com a Giovana, é isso que tá rolando, é ele passando protetor solar toda hora lá com ela, é ele falando que vai parar de fumar por ela, vai acabar rolando, eu não sei nem por que não se beijaram ainda, porque tá bem nítido de que o casal já tá formado. Então, Mike e Giovana, irmã da Graciane. Diego e Daniela, bom, eles tiveram aí, apareceram, tiveram bastante tempo de tela, porque eles estavam com o castigo do monstro, né? E nesse castigo do monstro, a Daniela acabou tendo uma situação ali que ela ficou reclamando, que um desabafo ali com o irmão, de que se sentia muito excluída, que até na própria vida estava se repetindo lá dentro da casa o que acontece com ela aqui fora, que ninguém liga pra ela, que só quem liga pra ela é a mãe e o marido, que nem ele como irmão liga pra ela. Enfim, teve toda uma comoção aqui fora que me fez até levantar um sinalzinho de alerta se ela não poderia se tornar aí a grande vítima da edição. Né? Até porque teve uma cena que foi bem viralizada, em que ela tá lá reclamando com o Diego e ele acaba rindo, tendo uma crise de riso. E ela sai. Foi uma cena bem desagradável mesmo, né? Mas são essas coisinhas que eu acho que acaba, que a galera aqui fora, bem emocionada, pode agarrar ali. Então vamos ver como é que vai continuar essa situação aí da Daniela, né? De todo o drama dela. Ela falando pra ele que não vai na praia porque tem vergonha do corpo, né? Então teve aí essas situações. Do Diego, o Diego meio que criou vários memes essa semana. Ele tá
como que eu posso dizer, como que eu posso resumir o Diego? O Diego tá se tornando meio que um alívio cômico, assim, de certa forma, sabe? Tem um meme dele batendo palmas sem parar, que eu falei, meu Deus do céu, só falta catar as duas tampas e virar tina, né? Eu não sei, gente, eu não tenho nenhum ranço do Diego no momento. Eu acho que ele é necessário para o jogo e eu acho que vamos ver aí como é que vai se desenhar, se eles vão formar esse outro grupo, se vão continuar jogando sozinhos, vamos entender aí como que vai funcionar, né? Mas é uma dupla aí que, por incrível que pareça, ok. Guilherme e Joselma, a dupla então de genro e sogra. O Guilherme, coitado, nem escutei a voz direito, tá? Tá completamente apagado, perdido, na minha opinião. A dona Joselma tem os memes também, tem as tiradas dela, muito falando de litrão, que vai comprar tudo em litrão, que quer beber, que quer o cooler. Tá engraçada, tá? Ela é muito mais engraçada, muito melhor do que a Vilma, que é aí a dupla com o seu filho Diogo. Vilma, mulher do céu, gostava tanto de saber que tinha uma sergipana lá dentro, porreta. Minha família, tanto de mãe quanto de pai, são sergipanos, meus irmãos são sergipanos. Mas não, dona Vilma não tá com sangue de Maria Bonita, não tá com sangue nos olhos que a gente queria e esperava, e tá deixando muito, muito a dever. Quem domina mesmo ali a dupla é o filho dela, Diogo. O Diogo, eu acho ele meio macabro, gente, eu não consigo entender, eu não vejo tanta fofura no Diogo. Eu vejo sim um ladinho cabuloso, uns olhares ali que não são docinhos, ele não é fofinho, sabe? Não é. Tem algo dele ali ardiloso que eu tô de olho. Mas preferia que eles tivessem saído ontem? Preferia. Eu acho que Marcelo e Arleane, apesar de eu não gostar do Marcelo, eu acho que eles iriam render mais, entendeu? Mas não, acabou que saiu a dupla Arleane e Marcelo. Bom, a próxima dupla é Vitória e Matheus. Eu acho que o problema dessa dupla permanece sendo entre eles mesmo, é a comunicação deles. Eles se interrompem muito, eles têm muitas divergências. Hoje mesmo já teve mais uma DR deles, dos amigos, para discutir sobre isso. Então eu acredito assim, eles estão comunicativos, eles estão ali sabendo fazer as articulações, eles não são completamente plantas, mas eles têm que arrumar ali um jeito de se entenderem. Como eu disse no outro vídeo, eu acho que falta aí uma sintonia e uma afinidade maior para eles poderem jogar de forma correta. A próxima dupla é Graciane e Giovana. Gente, Graciane, como disse o Guilherme lá na hora da votação, ele tá meio que certo, porque realmente ela fica lá na academia, você só vê ela malhando, 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 ela tá muito planta, ela tá muito sem sal, tá? A Graciane, você só vê ela ali, ainda teve a história do ovo, que a gente ficou esperando para ver se ela indo para a xepa, como que ela ia reagir com a falta de ovos, de proteína, como que ela ia, né, se portar. Só que, infelizmente, a produção colocou o ovo lá com as estalecas lá embaixo e uma quantidade de ovo absurda, que eu acho que a Graciane não vai ter problema com a alimentação essa semana, vamos ver nessa próxima, mas tá meio complicada, sabe? Tá bem sem sal mesmo. Só aparece ela chorando lá, cantando música do Belo, enfim, tá? Graciane, pra mim, tá bem complicada. Giovana teve a rusguinha dela com o Diogo, né, em que eles divergiram ali em um momento na varanda, mas também passou. E fora isso, ela tá lá com a mãozinha melada, dando beijinho e passando protetor solar no Mike. É isso que temos pra dizer da linda Giovana, né? A próxima dupla é o Palhaço e o Ed e a Raíssa. O Ed, eu vejo ele como um participante meio que fundamental, pelo menos para esse começo, gente. Gostando ou não, ele sim tá articulando, ele tá querendo, ele sabe que o público quer jogo. Ele e a Raíssa, eles sabem que tem que ter essa entrega pro público. Então eles não estão com medo não, entendeu? Eles estão indo para cima e espero que ele não dê uma recuada agora que o Marcelo saiu, porque era, né, a dinâmica deles ali era meio parecida, então eu espero que ele não se amedronte e dê um pé atrás aí com a saída do Marcelo, que ele continue nessa pegada de nos dar entretenimento, não é? Mas a Raíssa,
A Raíssa, eu sinto ela, continuo sentindo, falei isso no outro vídeo, ela muito sem voz, tá? Assim como acontecia com a esposa do senhor Marcelo, a Arleane, eu sinto que a Raíssa deixa mais o pai tomar a frente das situações. É normal, gente, é normal, é o pai, é mais velho, tem mais atitude de ir pro embate. Ela fica ali só concordando com tudo que ele fala. Teve um episódio na festa de sexta-feira em que ela teve uma reação alérgica, acredito que por camarão ou frutos do mar, e a Graciane viu que ela estava se coçando muito, ela estava toda começando a ficar empelotadinha, vermelha, e começou a sentir falta de ar. Então levaram ela para o confessionário rapidamente, ela foi atendida, tá tudo bem aí com a Raíssa, só foi um susto mesmo que ela deu, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer para a Raíssa. Foi isso que mais movimentou, foi a questão dessa alergia dela na festa. Camila e Tamires, as irmãs, também continuam se mostrando, assim como eu falei também no outro vídeo. Eu acredito nessa dupla, mas eu acho a única coisa que está me incomodando é ela ficar podando toda hora as falas e as atitudes da Vitória e do Matheus. Eu acho que não tem sentido isso, porque a gente tem que pensar que apesar deles serem aliados agora no momento, ali é um jogo. Então você não tem que ficar ensinando a outra dupla como que ela deve se portar. Eu acho isso meio burrice, tá? Deixa se queimar, deixa que os outros não gostem antes eles do que eu, entendeu? Agora, eu entendo que é por causa da parceria que estão fazendo ali no momento, mas eu fico aqui me perguntando, será que realmente a Vitória e o Matheus estão incomodando tantos outros ou estão incomodando elas? Então, eu não sei, eu acho chato o jeito que elas ficam ali o tempo todo com esse tipo de repertório para cima da Vitória. Também temos a dupla de Aline e Vinícius, que foram os líderes da semana, tiveram muito tempo de tela, apareceram bastante, foram bem determinantes aí para a formação desse paredão. Os três estavam na mira, né, faziam parte do grupo de indicação deles, e eles agiram certo, né? O líder que age corretamente durante a semana é aquele que elimina o indicado deles. Eles conseguiram. Então, não foi a primeira indicação, mas foi a segunda indicação, deu tudo certo. Marcelo e Arleane estão fora do jogo. Então, eu acho que eles cumpriram muito bem aí o mandato deles. Eles souberam escutar ali conversas, viram até o momento em que estavam falando sobre eles ali dentro do quarto, naquela câmerazinha. Enfim, eles estão ligados no jogo. Eu gosto da Aline, eu acho que ela articula muito bem. O fato dela ser advogada, eu acho que essa oratória que ela tem no jogo lá do Sincerão, você vê que ela manda bem. Pelo menos eu achei que ela mandou muito bem na segunda-feira. Vamos ver aí no decorrer do jogo, né? Mas eu gosto, é uma dupla interessante pra gente ficar observando o jogo. E só um parênteses de que tá aparecendo aí um flertezinho, apesar de não serem do mesmo grupo, mas entre ela e o Diogo. Talvez role aí um casal também. E por fim, e menos importante, a dupla dos gêmeos, né? Os Jão. Nada a declarar sobre o Jão. Assim como Eva e Renata, eu acho que eles ainda não mostraram para que vieram, não tiveram nenhuma apresentação significativa, nenhuma fala que fosse polêmica, nada. Chegou uma hora que eles até falaram, a gente precisa brigar, tá tudo muito quieto. Cadê a briga? Cadê a confusão? Cadê a treta? Não. Por enquanto, eles ainda não entregaram nada, são muito novinhos, eu acho sim que eles são meio que manipulados ali, eles estão nessa zona flutuante. Vamos ver aí o que aguarda a dupla dos gêmeos. A única coisa que eles manifestaram foi o desejo de que o show de hoje, da festa, fosse de uma dupla sertaneja, vai vir para eles. César e Minotti são quem vão aí, a dupla que vai comandar a festa de hoje, quarta-feira. Então, vamos aguardar a festa de hoje para ver se é mais animadinha do que a quarta-feira passada, que vamos combinar que foi um papelão ali, colocarem eles só na arquibancada ali para ver a Anitta, sem nenhum gorozinho. Por favor, né, Dourado? Pelo amor. Depois não mandou nada, só mandou lá o cooler. Gente, então vamos aguardar aí para ver se hoje vai ter alguma festinha mais animada, para ver se rende alguma coisa, né, Dourado? Ou se vai ser só de sexta-feira mesmo, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem continuar acompanhando a minha visão sobre o que aconteceu durante
toda semana do BBB. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like, curte aí o vídeo deixando esse like que é muito importante e se inscreve no canal, compartilha, faz tudo aí, gente. Um beijo, até quarta-feira que vem com mais uma Semana BBB.